Olá, meus amores, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos juntos novamente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos à Meditação da Má. Nós hoje vamos meditar em algo que vai falar conosco individualmente. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa autoconfiança, né? O nosso autocontrole, aquilo que nós temos de melhor dentro de cada um de nós que o Senhor quer despertar, né? Tirar de nós todo medo, fazer com que a gente caminhe com mais confiança, de cabeça erguida e que a gente possa realizar os nossos sonhos, o desejo do coração do Pai, que tudo dê certo na nossa vida e nós vamos seguindo com a nossa autoconfiança, o nosso amor próprio e o cuidado do Senhor sobre nós. Hoje nós vamos falar sobre um personagem importante na Bíblia, que é Josué. Josué foi escolhido por Deus para substituir Moisés. Imagina, Moisés, aquele escolhido, desde o seu nascimento, viveu como neto do faraó, filho da princesa, de repente foi o libertador. Foi graças a ele que estamos hoje livres, podendo adorar ao Senhor, falar do seu nome, desfrutar com alegria. E aqui nós vamos meditar um pouquinho numa frase que o Senhor disse a Josué, que está no seu livro, Josué 1, versículo 5, que diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida. É uma promessa do Senhor. Assim como ele esteve com Moisés, ele vai estar comigo, ele vai estar com você. A autoconfiança, aquilo que nós podemos reconhecer em nós. Quando falamos sobre autoconfiança e lemos uma palavra como essa, que o Senhor diz que jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar, assim como ele esteve com Moisés, ele vai estar com a Márcia e com cada um de vocês, porque ele nos criou para algo maior, para algo melhor do que simplesmente passarmos por esta vida como se não tivéssemos um propósito a ser cumprido. Então, quando ele fala, aqui ele continua falando, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, isso tudo ele fala para nós hoje. Márcia, seja forte, corajosa, tenha ânimo em fazer as coisas, seja a tarefa que for, seja a obrigação que você tiver que cumprir, faça com bom ânimo, faça como se fosse para o Senhor. O Senhor está dizendo isso para nós hoje. E aí nós paramos para pensar. Quando falamos em autoconfiança, em autoconhecimento, nós estamos nos conhecendo e percebemos que somos únicos, que não existe ninguém igual a nós. O Senhor criou cada um de nós diferente, qualidades diferentes, habilidades diferentes, debilidades diferentes, coisas que eu não sou capaz de fazer, você é. Coisas que eu sou capaz de fazer, você pode não ser. Mas qual o problema? O que tem de mais? E aí quando nós paramos para pensar nisso, eu tenho certeza que Josué, neste momento, ele olhou para o céu e fez uma simples pergunta para o Senhor: por que eu? Aí ele parou e pensou, e viu a sua capacidade, viu que era um ser único, viu que o Senhor poderia capacitá-lo para realizar aquela tarefa tão difícil para ele. Aí ele olhou novamente para o céu e disse: por que não eu? Josué demonstrou naquele momento coragem. E quantas vezes precisamos perguntar isso para o Senhor? Quando estamos no olho do furacão, no olho do problema, no meio da situação da adversidade, quantas vezes questionamos o Senhor? Por que eu? E aí o Senhor fala: seja forte, seja corajoso. E aí quando paramos para pensar em uma situação difícil, perguntamos ao Senhor: por que eu? E aí quando vemos uma palavra como essa, que ele fala: jamais te deixarei, jamais te abandonarei, nós olhamos para o Senhor e dizemos: por que não eu? Por que eu não posso passar
por determinadas situações difíceis. Josué deve ter passado por muitas, mas ele se apegava nessa palavra. Ninguém vai resistir a você. Seja forte, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E isso é maravilhoso, porque aí podemos sim entender que somos únicos e que não há competição nem comparação. A competição é aquela disputa, né? Aquele desejo de querer ser melhor. E o Senhor não nos fez assim, o Senhor nos fez diferente, porque não precisamos competir uns com os outros. Somos todos iguais diante dele. Nós é que fazemos a diferença. Mas na nossa vida, sem julgar a vida do próximo. E aí quando falamos sobre comparação, a comparação é procurar diferenças e semelhanças. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então não há comparação com o meu irmão ou com alguém da minha família. Somos às vezes até parecidos fisicamente, mas cada um de nós tem uma consciência, tem um plano, tem um propósito. Por isso que falamos tanto de comemorar a vida, comemorar o aniversário, porque assim realizamos os objetivos do Senhor para a nossa vida. Porque quando desenvolvemos a nossa autoconfiança, nos conhecemos melhor e não temos medo. O Senhor tira de nós porque nós começamos a perceber que somos capazes para realizar muitas coisas e não precisamos nos comparar com ninguém, porque somos únicos. Aqui Josué muitas vezes se comparava com Moisés, mas Deus disse a ele: não tenha medo, seja corajoso, assim como eu estive com Moisés. Com as fraquezas de Moisés, com a força de Moisés, eu estarei com as suas fraquezas, eu estarei com a sua força, eu te conheço. Eu sei até onde você pode ir. Eu conheço aquilo que te assusta, aquilo que te traz medo. Ninguém resistirá a você. O mal não resistirá. O inimigo não resistirá. Você passará por situações, por desertos, assim como Josué passou, mas você chegará à terra prometida. Você realizará aquilo que o Senhor planejou para você. E para mim, quando desenvolvemos a nossa autoconfiança, a confiança em Deus, sabemos que Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. E isso é maravilhoso. Amém? Vamos curtir, compartilhar, vamos comentar, vamos passar essa mensagem adiante. Muitas pessoas precisam entender que são únicas e que são capazes de realizar qualquer obra de acordo com a vontade do Senhor, porque Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Amém? Que Ele nos proteja, nos guarde e nos una novamente no próximo vídeo. Amém?